Olá, olá, Sandra Galão aqui, bem-vindos a este vídeo, a este sítio fantástico, onde resolvi hoje partilhar aqui contigo a importância e a urgência de fazermos aquelas mudanças que nós queremos muito, mas que continuamos a resistir, sabe-se lá porquê, por medos, por receios, por um monte de desculpas que nós inventamos a nós mesmos e que nos fazem, com que nós nos mantenhamos na nossa zona de conforto e essa mudança não aconteça. Mas a realidade é que quando nós queremos muito fazer uma mudança, né, temos essa vontade cá dentro de nós e não damos o passo, essa mudança vai acabar por acontecer. O problema é que ela nunca acontece de forma harmoniosa e sim de forma dolorosa. E eu vou-te partilhar aqui contigo uma passagem da minha vida onde isso aconteceu e que não foi muito fácil para mim, mas que mostra exatamente o porquê que é tão importante, se nós queremos mudar, que nós demos aquele passo, aquele primeiro passo. Estávamos em 2000, estava a trabalhar numa fábrica de produtos eletrónicos como coordenadora de linhas de montagem e trabalhava da meia-noite às 8. E casei nessa altura, em 2000, né? E senti necessidade, né, de mudar de turno para começar a fazer uma vida dita normal com o meu marido. Mas a realidade é que o fato de saber que em primeiro turno, só, nas linhas de montagem, só trabalhavam mulheres, aquilo fez-me resistir muito a querer fazer essa mudança. Eu não sei se tu já trabalhaste numa fábrica, se já trabalhaste em contexto de fábrica com muitas mulheres, mas não é assim muito fácil. Eu lembro-me que só depois de 2 anos, em 2002, é que eu falei com o meu chefe e pedi-lhe, né, não com muito entusiasmo, mas disse-lhe a minha intenção de querer mudar de turno e que assim que houvesse uma vaga, que eu estava disponível. E o tempo foi passando e em 2004, como eu continuava a resistir à mudança e não estava a insistir para mudar, o universo veio-me dar então essa dita ajuda. E como é que essa ajuda apareceu? Em 2004 eles tiveram uma reestruturação na empresa, né? Onde houve mudanças de chefes e nós tínhamos umas quantas formações que ou iam embora ou passavam efetivos. Nessas formações havia excelentes profissionais e eles tinham dito que essas pessoas iam todas embora, sem qualquer critério de escolha. Eu passei-me e disse, sem qualquer critério de escolha? Como assim? Mas eu andei aqui uma vida inteira, estou sempre a reforçar às minhas pessoas que o facto do bom desempenho, de serem profissionais, de serem assíduos, pontuais, eram os fatores que faziam com que a pessoa se pudesse, né, manter ali na empresa e agora não havia critério nenhum de escolha. Lembro-me que me juntei com alguns coordenadores que também estavam indignados com aquela solução e fomos falar com alguns chefes e com o diretor, inclusive, para tentar fazer com que aquela solução não fosse a solução final. E eles não nos deram garantia nenhuma. Disseram que iam nos dizer na semana seguinte, mas não nos deram garantia nenhuma de que aquilo iria ser como nós gostaríamos. E, entretanto, houve também, né, estas mudanças de chefes. E eu lembro-me que nessa altura houve os nossos colegas de Espanha tinham tido um aumento superior ao nosso e não tinham tido mais produção do que nós. E o sindicato fez um plenário onde nos propôs uma greve de 2 horas no local de trabalho. E eu, que nunca tinha feito greves, nunca tinha ido a plenários, aceitei ir, né? Porque eu tinha despido a camisola no momento que eles me disseram que, afinal, não havia nada que te pudesse manter ali naquela empresa, a não ser a vontade deles. E fiz essa greve e arrastei umas quantas daquelas pessoas, né? Que supostamente iriam embora para fazerem a greve, com a minha indignação, com a revolta, com a raiva. E a verdade é que a sentença saiu e as pessoas que ficaram foram só aquelas que não fizeram greve. Eu lembro-me que o chão abriu-se para mim, eu não sabia onde é que havia de me enfiar, tal era o meu desapontamento, a minha desilusão com a empresa. E lembro-me que nessa altura apareceu o chefe, né? O chefe que foi fazer o lugar do chefe que eu tinha anteriormente. Foi um chefe que eu tinha tido problemas no passado, né? Uma divergência de opiniões por causa da qualidade. E esse chefe apareceu ali, quer tu acredites ou não, somente para dizer ao meu chefe, vamos aproveitar agora que a dona Sandra está a fazer tanto ruído e a destabilizar tanto para mudá-la de turno. Mas para mudá-la de turno, para passar a ser um robô.
Deixei de ser coordenadora e passei a ser operária fabril. Ou seja, passei de bestial a besta. Eu lembro-me que eles usaram a estratégia de me dizer isto só na sexta-feira, que era para eu ter o fim de semana, né? Para me acalmar. Eu lembro-me que eu passei-me completamente. Eu, naquela altura, ainda nem sabia o que era o desenvolvimento pessoal, não sabia o que era ser consciente dos meus pensamentos e vivia em piloto automático. E lembro-me que disse tanto disparate, que era uma vergonha, como é que vocês têm coragem? Eu que sempre dei, sempre fui tão dedicada e tão empenhada, sempre trabalhei aqui como se isto fosse do meu pai, e agora vocês tratam-me assim, como se eu fosse um número sem importância, e blá blá blá, e não sei quantos, e nananã. E o meu chefe, coitadinho, só estava ali a dar uma de intermediário, disse: Sandra, vai lá para casa, faz o que tu achares que é melhor para ti, e depois... Segunda-feira, já sabes, tens de te apresentar em primeiro turno às 8 horas, se for essa a tua vontade. Eu fui para casa e lembro-me de estar a conversar com o meu marido, né, nervosa, né, com aqueles meus sentimentos assim à flor da pele, e ele dizer: epá, fui pelo lado bom, querias tanto mudar de turno, se não fosse dessa forma, se calhar não querias mudar. E eu parei um bocadinho para pensar e realmente, né, o universo estava-me a ajudar a fazer a dita da mudança que eu tanto necessitava e queria, mas de uma forma dolorosa. Posso dizer que foi uma mudança que mudou completamente a minha vida, né? Desde o ordenado, que na altura, em 2004, ainda não me tinham tirado o subsídio de coordenação, mas deixei de ganhar o subsídio noturno. Desde estar a trabalhar com pessoas que não lhes era permitido pensar, isto aqui foi das coisas que mais me atrofiou neste turno, foi: tu estás aqui é para trabalhar e não para pensar. Mas o que é isto? Mas quem és tu para me estás a dizer que eu estou aqui para trabalhar e não para pensar? Estás maluca? Eu nunca permiti, pelo contrário. As minhas pessoas, quando nós fazíamos as reuniões, era mesmo para tentarmos melhorar a qualidade, a quantidade, e todos nós podíamos dar opinião para, de forma a conseguirmos que aquilo não fosse tão chato, porque trabalhar em linhas é muito chato. Nós, quando somos robôs, é muito chato e é uma seca e é sempre igual. E se nós não somos um bocadinho criativos e não pomos a nossa mente a pensar, então estás a imaginar, né? Somos mesmo só robôs que executam a tarefa. E eu lembro-me que eu comecei, nessa altura, a transformar-me na pior versão de mim mesma. Porquê? Porque como não fazia aquilo que amava, como quando eu era coordenadora, comecei a faltar imenso. Todos os dias havia uma desculpa para eu não estar presente logo às 8 horas, ou aparecia às 10, ou ia de manhã, mas depois do almoço já não ia. E a realidade é que esse comportamento, em vez de me ajudar, né, acabou por me começar a prejudicar imenso. Porquê? Porque acabei por levar um processo primeiro oral, depois escrito, e depois fui mesmo 3 dias para casa sem receber. E eu, em vez de perceber que me estava a prejudicar, continuava a teimar que aquele sistema era uma porcaria, que aquilo devia de mudar e que nós não éramos robôs. Quer dizer, éramos robôs, mas que podíamos ser uns robôs com uma mente mais expandida, e que não admitia que eles quisessem me retirar o meu software e fazer com que eu deixasse de ter software, né? Como se tivesse feito um reset no computador e não metesse lá nenhuma aplicação. Estás aí, metiam só a aplicação do executa a tarefa e não fazes mais nada. Uma das coisas que me mantinha, né, sã ali naquele trabalho era que eu levava os fones, né, na altura usava aquela minha gadelha cheia de caracóis, tinha um iPadzinho com umas quantas músicas, né, na altura eu adorava músicas brasileiras, que são sempre todas muito animadas. Lembro-me que punha o iPadzinho no bolso e ficava a ouvir música. Então não me conte os seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor, não quero saber. E ficava ali tempos e tempos a ouvir aquele estilo de música que era para ver se conseguia manter com o meu software todo fino, né? Sem estar ali a ficar cheio de defeitos. Mas infelizmente, quando nós ficamos a resistir, né, às mudanças, né, e não aceitamos que aquela é a nossa condição, a nossa mente começa mesmo a adoecer. E eu lembro-me que eu comecei, sim, claro, como é óbvio, né? Porque sou uma pessoa super comum, apesar de aparentar ser muito forte, também tenho as minhas fragilidades, e comecei-me a sentir muito deprimida. E para não tomar medicação, como já te disse aqui em outros vídeos, sou anti-medicação de qualquer espécie, fui então fazer o curso de inglês do Wall Street Institute, que era para ocupar a minha mente e não permitir que ela deixasse de se expandir, para que ela não se deixasse de expandir. E enquanto fazia esse curso, pedia aos céus,
Oh Deus, por favor, eu não mereço isto. O que é que eu posso ir fazer? Eu queria arranjar outra coisa, mas a realidade é que o fato de eu ser efetiva, de estar lá há muitos anos, ganhar razoavelmente bem, mantinha-me ali e ouvir as minhas colegas dizerem constantemente: mas tu estás maluca, Sandra, mas como é que tu vais deixar este trabalho? O que é que tu vais fazer? E eu digo: o que é que eu vou fazer, caras? Mas eu sou uma gaja cheia de multipotencialidades, com tantas competências, tu queres me dizer o quê? Que eu não vou arranjar outro trabalho? Pois, mas não vais ser efetiva, não vais ter o seguro que a gente tem aqui maravilhoso, não vais ter as regalias que aqui tens. E aquilo fazia com que eu me autossabotasse. Mas em 2008 lembro-me que acabei de tanto que clamei aos céus, acabei por conhecer a indústria do marketing multinível, e foi nessa altura então que eu entrei em acordo, apesar de ter colocado a empresa em tribunal. Essa era a minha carta na manga. Eu estava de baixa, acabei por ir de baixa porque não estava a dar, não estava a resultar. Eu estar a expandir a mente no inglês e a querer outras coisas e ter que executar a tarefa, e acabei sim por ir de baixo. E estava de baixo, penso que há 2 ou 3 meses, e quando soube que a empresa estava a entrar em acordo com alguns empregados, e fiz chegar a minha vontade através de um chefe que eu tinha muita afinidade, e ele disse-me: então, mas tu estás de baixa, tu não sabes que não se pode chamar ninguém para entrar em acordo? Eu disse: epá, lembra lá eles quem é que eu sou, e que eu tenho um caso em tribunal com eles, que eu já ganhei a primeira vez, né? Já tinha saído a sentença, mas como tu sabes, né? Pode-se recorrer, e estávamos à espera do recurso. Eu disse: tu vais ver que eles têm todo o interesse, sim. E fui chamada nesse mesmo dia e, claro, né, assinei o contrato, vim-me embora com 1 mês e meio um mês e meio por cada ano de trabalho que tinha, e desde então a minha vida nunca mais foi a mesma. Foi nessa altura, em 2008, que eu também comecei a expandir muito mais a minha mente, que eu achava que ela já era expandida, mas não tinha nada a ver. Eu tinha uma mente completamente de empregado, não tinha sequer a ambição de ter um negócio próprio, porque nem sabia que isso podia ser para mim. Mas quando conheci a indústria do marketing multinível, a minha vida mudou completamente, a minha forma de estar também. E eu, quando contei aqui esta história, foi porque, assim como aconteceu isto aqui comigo, acontece, podia-te contar aqui dezenas e centenas de histórias, né? Mesmo em relacionamentos, estamos em relacionamentos tóxicos, e depois, quando queremos sair, mas estamos ali, né? O que é que vamos fazer? O que é que eu vou fazer? Ai, eu dependo dele, ai, eu não sei o que, e as desculpas vêm, e nós não tomamos uma ação. O universo acaba sempre por arranjar a maneira dessa mudança acontecer, e de não ser assim tão harmoniosa. E a ideia, a grande sacada aqui deste vídeo, a minha mensagem para ti que queres, tens aí uma mudança para fazer, sabes que a tens que fazer, é que a faças. Não esperes que o universo te apresente assim uma história como esta minha para que essa mudança aconteça, ok? Eu não sei se este vídeo te fez algum sentido. Se ele te fez sentido, deixa ficar aí o teu joinha, comenta, partilha para alguém que tu saibas que precisa de fazer a mudança, mas continua a resistir, quer que a mudança aconteça, mas não quer mudar. E, e vemo-nos num próximo vídeo, verdade? Para que possamos falar mais um bocadinho sobre estas mudanças que são tão precisas e necessárias, e que nós continuamos a resistir tanto. Sabe-se lá porquê? Porque adoramos estar na nossa zona de conforto, verdade? Um beijinho muito grande. Vemo-nos num próximo vídeo. Se te conectares, começas logo a entender como é bom mudar. Tchau, tchau.